Olá! Hoje eu vou falar de feminismo. Antes de começar a falar do tema, eu quero falar um pouquinho desse livro aqui, 1984, de George Orwell. Primeiro porque eu quero trazer um termo que ele utiliza aqui, é um conceito criado pelo autor, que é o duplo pensar. O que é o duplo pensar? É você ter duas verdades que são diametralmente opostas e você acreditar em ambas ao mesmo tempo. É um conceito um pouco difícil de você entender, porque eu também estou explicando mal. Mas pegue o centro da ideia, é acreditar em coisas opostas ao mesmo tempo. Trazendo isso para a nossa realidade, seria exigir direitos iguais para as mulheres, pressupondo uma vantagem dos homens, quando existe uma lei, a Lei 8.213 de 91, que fala que a mulher deve aposentar 5 anos mais cedo que o homem, sendo que a expectativa de vida dela é 8 anos maior do que a média masculina. Ah, mas e a dupla jornada por conta dos filhos? Vamos supor que esse seja um argumento real, válido e consistente. As mulheres que ficam solteiras até a velhice, as senhoras que nunca tiveram filhos, nunca foram casadas, não deveriam perder esse direito? E se elas merecem esse direito por ainda assim ter uma dupla jornada de trabalho, os homens, então, que nunca casaram e também não têm filhos, os senhores, não deveriam também ter esse direito? Ainda mais porque eles morrem, em média, 8 anos mais cedo? Essa dupla jornada de trabalho, como muitos acreditam, não é um argumento válido, porque a divisão de tarefas entre o casal é exclusivamente responsabilidade deles. Então, se o seu companheiro não ajuda você nos afazeres domésticos, você devia trocar de companheiro ao invés de aceitar essa opressão do governo de querer te aposentar 5 anos mais cedo. Não, nada a ver, irmão. É evidente a inconsistência das reivindicações de direitos iguais, pressupondo uma vantagem dos homens, quando tem uma lei como a 13.239 que prevê a cirurgia plástica em reparação de danos à violência cometida apenas para as mulheres. Quer dizer, os homens não são agredidos e desfigurados. As estatísticas podem dizer outra coisa. O ponto mais evidente desse duplo pensar é a Lei 13.104 de 2015, que prevê uma pena mais grave quando a vítima do assassinato é uma mulher. Parece que a vida masculina e feminina tem pesos diferentes. Para começar, o termo feminicídio, sendo que homicídio vem do latim homicidium, que significa assassinato. Nós nos transformamos em Homo sapiens, ou mulheres sapiens. Será que a luta fervorosa por igualdade não pressupõe ou deveria requerer extinção desses privilégios? É mesmo? Você aprende rápido, hein? Eu vejo muitas postagens sobre feminicídio e uma narrativa de que o Brasil é um país machista, que é muito perigoso para as mulheres. Isso não é ciência. Não discute comigo! Isso não é ciência. Não discute! Mas eu acho que... Ciência e pronto! Vamos aos dados. A cada ano, o mapa da violência ele aborda um tema. O tema de 2012 foi justamente a violência contra a mulher. E teve o dado de 4.297 mulheres assassinadas no ano de 2010. Isso daria, em uma manchete sensacionalista, algo como 12 mulheres morrem por dia, ou uma mulher a cada 2 horas. Não existem dados nesse estudo referente ao assassinato de homens, mas tem outro estudo também do mesmo órgão que contabilizou o total de assassinatos no ano de 2010, que foi 49.932. A partir daí, a gente consegue fazer uma conta simples. 49.932 menos 4.297. E aí a gente vai obter o número total de homens assassinados no ano de 2010. O resultado dá 45.635. 125 homens por dia, aproximadamente 5 por hora. Ou seja, 91,5% das vítimas foram homens, com menos de 10% do número total de assassinatos. A narrativa é: o problema do Brasil é a violência contra a mulher. Que viagem é essa, velho? Da onde vem a miséria? Agora vamos supor que o intuito da lei seja proteger as vítimas de violência doméstica. Na página 7 desse estudo,
existe um dado que fala no atestado de óbito o local onde se originou as agressões. Entre os homens, só 14,7% dos incidentes aconteceram na sua residência ou habitação, enquanto para as mulheres, essa taxa eleva-se para 40%. Daí você imagina, nossa, muitas mulheres morrem por conta da violência doméstica. 4.297 vezes 0,40, 40% desse valor. Assim a gente vai obter o número total de vítimas advindas de violência teoricamente doméstica. E o resultado é de 1.718. Para os homens, a gente tem os dados de 45.635 vezes 0,147. E o total é de... Rufem os tambores! 6.708 homens. Ah, mas aí fala sobre aonde as agressões ocorreram, não significa que foram mulheres. Ô Sherlock Holmes, vá trabalhar na Lava Jato, Sherlock Holmes. A gente também pode supor isso para as mulheres. E vamos tratar dessa hipótese apenas para o lado masculino. Vamos tratar como 100% a questão feminina. Então, vamos jogar um dado de 3 a cada 10 serem resultantes de mulheres. Com esse cenário hipotético de 30% apenas, a gente teria o total de 2.012 mortes por conta de mulheres, exclusivamente. Então, depois de dar esses dados para vocês, eu quero fazer uma reflexão sobre a quem interessa ter essa narrativa de país machista, opressor, patriarcal, que é propagado por aí. Primeiro, a mídia. Porque homens e mulheres se sensibilizam com notícias desse tipo. Então, vende muito mais jornais e matérias a respeito do tema, além de proporcionar muito mais likes. 2. Governo. Porque enquanto a população se preocupa com os 8,5% de assassinatos, colocando a culpa em uma estrutura invisível, no machismo, você esquece de todo o resto. Você esquece do total de 49 mil assassinatos aproximadamente em 2010, você esquece dos 59 mil que ocorreram em 2014, você esquece dos 62 mil que aconteceram em 2018. Terceiro, ONGs feministas. Muitos militantes encontram nesse nicho a chance de viver uma vida inteira por conta desses movimentos. Além de receber financiamento público, encontrar aderência de jovens por conta da necessidade de pertencimento a um grupo por N motivos, jovens que estão buscando fugir da autoridade dos pais e encontrar sua própria identidade. O problema é que elas estão entrando em algo que elas desconhecem, e que ela não entende a perspectiva macro do movimento. Porque uma feminista necessariamente é de extrema esquerda. Tampouco as incoerências das reivindicações. Ser feminista não é acreditar que mulheres devem ter direitos iguais. Isso qualquer ser humano racional já consegue conceber. O que você está fazendo é mansplaining. Ser feminista é ter um imaginário paranoico de uma opressão invisível. Agora você está interrupt. Ser feminista é não saber quem foi Margaret Sanger e o termo pro-race, que mais tarde, convenientemente, se tornou direito de escolha. Ser feminista é ser massa de manobra de grupos de interesses políticos sem se dar conta que está cada vez mais se tornando avessa ao pensamento individual. Eu preciso recomendar alguns vídeos para irritar ainda mais as pessoas que botam fé nessa narrativa de opressão e patriarcado e machismo e blá blá blá. Primeiro é a Thaís Azevedo falando praticamente todos os dados que eu citei no vídeo, mas por ser uma mulher ela tem credibilidade, afinal a gente tem que respeitar o lugar de fala. Tenho que recomendar o canal da professora Paula Marisa, que fez a resenha do livro Sexo Privilegiado, que eu também estou lendo em PDF e eu recomendo muito a você que quer escapar dessa narrativa e entender o que de fato aconteceu na humanidade. E para quem gosta de algo mais apimentado e dinâmico, eu vou recomendar o debate entre uma feminista e uma antifeminista, no caso Nádia Rodrigues e a Thaís Chaves na Jovem Pan, os dois lados da moeda. Quero também agradecer ao Rafael Zucco, que pesquisou boa parte dos dados que eu usei nesse vídeo e me poupou grande parte do trabalho. E também recomendar o vídeo da Sarah Winter, onde eu utilizei os documentos que ela disponibilizou para falar das partes de financiamento das ONGs feministas.
Eu espero que você tenha entendido o meu ponto de vista, o que eu quis passar nesse vídeo e consiga fugir dessa narrativa que te torna massa de manobra ou curral eleitoral de políticos de esquerda. Então, muito obrigado por assistir até aqui e pensar é um exercício. We need to kill all men. I am sick of being a baby factory that produces more men that will just, in the future, subjugate me. So the only answer to that is to kill male babies and just kill any man that you see, like in the streets, like any swinging dick, just kill him. Because we want the species to go on, but we want it only to go on with women in it. So that's what we have to do. That's the only way to keep the human race going is with just women. Calma, foi teatro, não fica assim não.